como médico da sociedade, como Abraces, é a orientação a respeito da sua dor de cabeça. Porque muitas vezes o paciente tem recorrência de idas ao pronto-socorro, porque não está com o diagnóstico correto, seja ele para o quadro agudo, para a dor, para a crise, seja ele vários, inúmeros tratamentos que temos como profilático, para evitar que essa dor chegue. E a enxaqueca, ela é mais prevalente nas mulheres ou nos homens? A enxaqueca, sem dúvida, é mais prevalente nas mulheres. E isso se deve às flutuações hormonais? Ah, sim. Tem as flutuações hormonais, existem as fases da vida onde nós sabemos que a enxaqueca já pode, principalmente em mulheres também, já pode iniciar na infância, eu gosto de falar. Porque às vezes o paciente começa a procurar ajuda quando já está na vida adulta, com critérios de incapacidade devido à sua enxaqueca. Só que aí a gente vai lá na história, na anamnese. A anamnese tem que procurar na infância. Você tinha dor de cabeça na escola? Você deixava de ir na escola porque tinha dor de cabeça? Aí procuramos fatores genéticos associados, fatores de tipo, nossa, mas eu não sabia, eu faltava na aula porque tinha dor e minha mãe me dava remédio e me punha para descansar. Então, assim, existe sim enxaqueca na infância. Isso é um tema que eu creio que deve ser mais trabalhado entre Não a é gente. muito falado sobre esse assunto. Isso, porém a enxaqueca na infância, hoje em dia, como nós já sabemos os critérios etiológicos, o porquê que existe a enxaqueca como doença neurológica, principalmente nas adolescentes que começam, né, com seu ciclo menstrual, e aí fala, não, toda vez que eu vou menstruar, eu tenho crise de dor de cabeça. E aí vai levando, não procura uma ajuda correta e nem tem seu diagnóstico. Então, o critério hormonal tem extrema relevância nisso. Além do critério hormonal, eu já coloco que as mulheres, nós mulheres, aí eu vou falar assim, né? Nós mulheres temos multitarefas, né? Aí a gente pode até falar um pouquinho mais, né, sobre a multitarefa. É cuidar de casa, é filho, é trabalhar, é sempre estar em dia com primeira coisa, né? Tem que trabalhar com o que gosta, porque realmente a mulher ela tem mais esse padrão de fazer várias coisas e, como diria, né, várias coisas ao mesmo tempo. Fica sobrecarregada. Fica sobrecarregada. E isso pode ser uma coisa, Marina, que eu acho muito importante falarmos, que são os gatilhos. Os gatilhos são o que faz eu ter a crise de enxaqueca. É só o hormônio? Ou existem outros gatilhos associados? Existem outros gatilhos associados na mulher. O hormônio seria o principal? É um dos principais. Principalmente se esta alteração hormonal, que também deve ser conduzida não só por nós, neurologistas, que tratamos muito a enxaqueca, mas da forma mais adequada possível, junto aos ginecologistas, para evitar complicações decorrentes até mesmo do uso de anticoncepcionais. Isso eu acho que é um tema extremamente importante falarmos, porque geralmente vem a vida adulta, essa mulher ela está com crises recorrentes e frequentes de enxaqueca, né? E ela acaba evoluindo para o que nós chamamos de migrânia crônica, a enxaqueca crônica. Eu queria que a doutora explicasse para a gente qual que é a característica para ser considerada uma enxaqueca crônica. A crônica é importante falarmos, né? Eu já coloquei que uma crise ela pode ter 4 dias. Mas crônica é que nos últimos 3 meses, no mínimo, ela tenha tido por mais de 15 dias, mês, dor. Seja a dor de cabeça que for. Inclusive, quando existe a associação, como dor de cabeça não é normal, da enxaqueca e da cefaleia do tipo tensional, que podemos encontrar na mesma paciente. Eu queria saber isso. É possível ter enxaqueca e cefaleia tensional? Sim,
Sim. E além do fator hormonal, cabe muito colocar a obesidade, tem relação, sim, com a enxaqueca, Piora as crises de enxaqueca, sobrepeso. pior, sobrepeso, o sedentarismo, falta de exercício físico em todos, isso nos homens, nas mulheres, e no critério saúde, né? Hoje sabemos que a longevidade vem com atividade física, e atividade física libera o que? Endorfina, que não deixa de ser o nosso anestésico melhor que existe, né? É a nossa medicação de dor e, dentre elas, melhora a qualidade de vida. Existem inúmeros estudos hoje em dia, médicos, que comprovam exercícios físicos e melhora do padrão de dor de cabeça. Outro gatilho que eu gosto de falar, principalmente mulher, obesidade, enxaqueca, enxaqueca com critérios hormonais, o tabagismo e o uso da bebida alcoólica. É o que a gente fala, é a pior combinação, porque existem estudos de grande relevância que pode aumentar critérios de complicação, e um deles é a possibilidade elevada de acidente vascular cerebral. Ah, então a enxaqueca ela pode estar associado a um AVC? Pode. Pode? Qualquer tipo de enxaqueca? Ou tem alguma que é mais relevante? Assim, existem algumas que são mais relevantes, mas esta combinação que eu acabo de citar, enxaqueca, mulher, obesidade, sedentarismo, tabagismo, distúrbio hormonal, seja ele não tratado, que faz uso de drogas, medicações anticoncepcionais de altas dosagens, essas são a de maior prevalência que podem combinar para o AVC. Então, qual que seria o papel do estrogênio na enxaqueca? A alteração, né, os ciclos, né, o aumento ou a baixa, o paciente que faz, ele tem um papel hoje em dia comprovado em relação a deflagrar a crise, né, da enxaqueca. Por isso que muitas vezes, quando detectado e diagnosticado da forma correta, afastado outras causas de enxaqueca secundária, resumindo, aneurismas, muitas vezes a gente tem que investigar. Aneurismas, ou malformações arteriovenosas cerebrais, até mesmo os tumores cerebrais. Isso não é enxaqueca. Descartado esses, é muito importante estarmos atentos com o padrão hormonal. Por isso que, hoje em dia, inúmeros estudos também, e tem se falado, tanto que estamos falando de enxaqueca na mulher. A relevância na mulher é que o padrão de cuidado com o uso do hormônio é de suma importância. De suma importância. Não sei se vale a pena comentar, eu vou usar. Sabemos que as minipílulas, elas são mais indicadas, e existem algumas condutas que também devem ser conversada com o paciente, dependendo do seu uso de profilático, e ter a ginecologista por perto para que possamos evitar essas oscilações do nível de estrogênio. Então, os ciclos menstruais, eles vão influenciar na frequência? Na frequência das crises, sem dúvida. Tá, e uma mulher que tenha enxaqueca com aura, e uma que seja uma enxaqueca, digamos, comum, ela tem alguma diferença no tipo de anticoncepcional que ela pode usar? Sim, tem diferença. Né? Hoje em dia, sabe-se que os anticoncepcionais loco-regionais de menor liberação, digamos assim, né? De menor liberação no corpo, que são o uso de DIU, né? Nós temos algumas classes de DIU, tem o DIU não medicamento, sem medicamento, que é DIU de cobre, mas temos o DIU medicamentoso, que ele pode ser usado e ele tende a amenizar isso também. A mulher com enxaqueca com aura, ela pode usar o DIU? Pode. E tem mais algum outro método contraceptivo que seria indicado para mulher com enxaqueca com aura? Existem os Implanon, né, que se fala, só que esses, para indicar, o paciente tem que estar
completamente realizada a investigação de outras doenças associadas, para que possa ser indicado o Implanon. E no caso da mulher que tem enxaqueca comum, né, que não é com aura, ela pode usar qualquer tipo de anticoncepcional? Ou tem Não, que ser acompanhado na também? verdade, hoje em dia nós já sabemos. Tem diagnóstico de enxaqueca, o anticoncepcional tem influência sim. Então, o uso dos anticoncepcionais de baixa dosagem ou os anticoncepcionais, como já citei, eles têm melhor resposta para os pacientes com enxaqueca no geral. São os mais E indicados. quais seriam as principais estratégias que, assim, para serem usadas como preventivo? Para enxaqueca. Vamos voltar agora, vamos falar sobre a enxaqueca menstrual. Certo. Para a enxaqueca menstrual, qual que seriam as principais estratégias usadas para prevenção? Eu sempre gosto de falar, quando a gente fala em prevenção, eu estou com paciente diagnosticada, paciente em adequado segmento, paciente realizando o seu diário da cefaleia, para que consigamos chegar a exclusivo diagnóstico de enxaqueca menstrual. Ponto. Se é enxaqueca menstrual e não tem outras associações, podemos lançar mão, além de tratar a crise aguda, a dor, lançar mão de estratégias não medicamentosas, como já citei, atividade física, melhora do padrão alimentar, melhora do padrão em relação ao peso, e os profiláticos, que podem ser via oral, mas que hoje em dia também sabemos que existem profiláticos, são condutas terapêuticas que evita a chegada das crises. Quando ela é uma enxaqueca episódica menstrual, nós temos hoje em dia medicações modernas que já estão disponíveis no Brasil, né, como um coadjuvante para tratamento das pacientes com enxaqueca, tanto episódica, pela qualidade de vida, quanto as crônicas. Tratávamos por muito tempo com medicações via oral, beta-bloqueadores, antidepressivos, porque também depois vale a pena a gente comentar que existe comorbidade emocional francamente associada a isso. E também existem o tratamento realizado com a toxina botulínica, o Botox, que segue um protocolo internacional, não é Botox que se faz qualquer pessoa, um protocolo internacional determinado como Preempt. Esse protocolo, o mesmo que nós aplicamos aqui no Brasil, é usado no mundo inteiro para profilaxia de dor de cabeça. Explica para a gente, doutor, o que é profilaxia. Profilaxia é o uso de algum método para evitar a chegada da crise. Assim, leigamente seria o tratamento preventivo. É o tratamento preventivo. E hoje em dia existem, sem dúvida, que agora está vindo muito à tona, já tem melhor acesso, que são os anticorpos monoclonais. Porque já sabemos aonde é o problema da doença enxaqueca. E existem medicações que são autoaplicáveis, onde a paciente consegue, sim, entrar num tratamento profilático para evitar as suas crises.